Então, pessoal, voltando aí, vamos lá para a nossa aula. Beleza. Então, pessoal, aqui o que eu estava falando, tá todo mundo ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo. Nós colocamos aqui falamos dos requisitos, falamos do doador, né? E falamos do contrato da doação, que pode ser escrito ou verbal, ele pode ser por escrito público ou particular, ou seja, por escritura, mas ele também não precisa ser escrito, né? Ele pode ser verbal, que a gente chegou a comentar isso na última aula. Só que para ele ser verbal, só é possível se a doação for de pequeno valor. Inclusive, eu fiz uma crítica a respeito disso, porque o legislador não fala que valor é esse, né? Então, por exemplo, imagina o namorado dando de presente uma joia de 120 mil reais, né? Pode ser que para uns é pequeno valor, mas para outros não, né? E de repente essa joia, inclusive, pode valer até mais do que um imóvel, né? E mesmo assim, ninguém dá uma joia para alguém pedindo para a pessoa assinar um contrato. Ó, assina aí que você recebeu essa joia. Isso não existe. Então, nesse caso aqui, o que o artigo fala? Que ele pode ser escrito se for de pequeno valor, o que na prática isso não acontece, porque todos os presentes que são dados, ele não é escrito, ele é verbal, né? E mesmo assim, nem todo presente é de pequeno valor. Só que o legislador faz uma ressalva, só pode ser verbal quando for entregue no ato. Então, no caso da doação verbal, ele é um contrato real e não consensual. Então, eu vou ler aqui o artigo para vocês, que diz assim, o 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, que seria qualquer escrito particular, né? Um contrato particular simples. Parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente à tradição. Então, para ser verbal, ele tem que ser contrato real. Ela só vai ocorrer se for entregue a coisa naquele momento à pessoa, tá? Que seria o donatário. Bom, e aqui tem uma observação importante. A princípio, a doação, ela ocorre em caráter entre vivos, né? Aí vem a dúvida, mas é possível a doação para depois de morto? Isso é um problema. Ela é possível se ela for onerosa e se for do legado. Por quê? Se fizer uma doação depois de morto gratuita, e ela não tiver nenhum encargo, se ela for pura, você está ferindo um instituto específico chamado testamento. Então, o testamento é um instituto correto que você deixa bens para herdeiros, certo? Agora, se você quiser deixar em doação para depois que você morrer um patrimônio, é possível, tanto é possível que vocês já estudaram isso, Civil 1, lá na fundação, depois dá uma olhada no artigo 62, que é uma dotação patrimonial que o fundador faz, que pode ser destinado esse dinheiro, tanto em vida, esse patrimônio, tanto em vida, como para depois dele morto. Mas, em todo caso, ele tem que observar essa regra aqui depois de morto, que eu vou explicar. Vamos pegar o termo aqui, legado. Legado, gente, é a parte do valor que vai ser deixado para depois de morto, né? Que a gente chama de herança. Esse patrimônio que é chamado aí de espólio, que é o patrimônio que compõe o valor que o morto deixou, né? Ele é chamado de espólio. Ele pode ser dividido em legado ou herança propriamente dita. Herança, ela é destinada para os herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários? São aqueles que a lei determina que devem herdar. Certo? Quem é que deve herdar? Os descendentes, filhos. Se não tiver descendentes, quem vai herdar? Os ascendentes.
Então, por exemplo, se eu morrer, quem vai herdar primeiro são minhas 2 filhas. Mas imagine que eu não tenho filhas. Quem herdaria? Meus pais, certo? Então, na ausência dos filhos, quem herda são os pais. Isso aí é o que compõe, o que a gente chama de herança. Mas, afinal de contas, fui eu que trabalhei a vida inteira. Se eu quiser deixar parte do meu patrimônio para quem não seja da minha família, eu posso fazer isso? Perfeito. Tanto eu posso deixar na forma de doação, né? Como eu posso fazer um testamento. Muitas pessoas que escolhem fazer testamento, uma das razões é porque ela quer deixar patrimônio para quem não é os filhos. Ela quer ir para além dos filhos. Ela tem que deixar uma parte obrigatória para os filhos e o resto ela faz o que ela quiser. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um patrimônio de 1 milhão, né? E eu tenho 2 filhas. E eu resolvo fazer patrimônio, uma doação agora, enquanto eu estou viva, para depois que eu morrer. Meu patrimônio hoje é de 1 milhão. O que eu posso doar? Eu tenho que pegar esse patrimônio e lembrar que a metade dele, 500 mil, obrigatoriamente, é para as herdeiras necessárias. Cada uma das minhas filhas vai ficar com 250 mil. A outra metade, que é 500 mil, eu posso, isso aí é chamado de legado, eu posso fazer doação dele para quem eu quiser. Se eu quiser doar para uma das minhas filhas essa outra metade, eu posso. Por exemplo, uma filha recebe 250 mil e a outra vai receber os 250 mil da cota dela da herança, mais os 500 mil que era o legado que eu posso fazer o que eu quiser, certo? Então, uma fica com 250 e a outra fica com 750. Tem como eu posso fazer o seguinte: não, eu vou deixar a herança para as minhas filhas e o legado, vocês já sabem o que significa, eu vou deixar para uma instituição de caridade para depois que eu morrer. Beleza, só tem um detalhe. Para eu deixar esse legado na forma de doação, ela tem que ser onerosa. Eu tinha que colocar assim: eu vou deixar 500 mil para uma instituição de caridade, usar para atender crianças abandonadas. Então, isso aí seria possível. Agora, simplesmente eu falar assim, não, eu vou deixar esse valor para uma instituição de caridade sem dar um encargo, não seria possível, porque eu estaria até violando um testamento, que seria um instituto correto. Perguntas, por exemplo, professor, e se a pessoa não fizer isso? Se não fizer isso, muitas pessoas, muitas famílias não deixam testamento, nem fazem doação, principalmente testamento porque é caro, né? Então a pessoa não tem o hábito de fazer, principalmente classe média, não faz doação, não faz testamento. Então, se você não fizer testamento, quando a pessoa morrer, é tudo chamado de herança, tá? Então, tem que tomar cuidado aí em alguns artigos que a gente vai ler que vai falar sobre isso. Se eu estiver partilhando, então, bens que se eu fizer uma doação sem fazer essa reserva aqui, prejudicando um em detrimento do outro, dos herdeiros necessários, esse negócio pode ser declarado nulo, tá? A gente chama isso de adiantamento de legítima. O que é legítima? É a herança dos herdeiros necessários. É o que eles têm de legítimo, certo? Lembrando uma observação muito importante: só existe herança de pessoa morta. Você não tem herança de pessoa viva. Então, todo esse raciocínio que eu estou falando, vocês vão aplicar para quando o doador falecer, nesse caso aqui. Portanto, não confundam doação causa-mortes com testamento. Doação causa-morte só é possível se ela for onerosa e só da parte do legado, porque da parte da legítima não seria possível, tá? Então, eu vou ler alguns artigos que reforçam isso aqui, para a gente poder fechar esse raciocínio. O primeiro artigo que eu vou ler é o artigo 544. Ele diz assim, ó: a doação de ascendentes a descendentes, ou seja, os pais doando para filhos, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe na herança. Esse artigo está falando que é proibido doar entre
um cônjuge doar para outro, ou o pai doar só para um filho, em detrimento do outro. Ele está falando que é proibido? Ele não fala que é proibido. Veja bem, cuidado com isso. Não é proibido. Seria um problema, ele só está fazendo a ressalva que isso, se acontecer, importam em adiantamento de legítima. Onde é que eu tenho falando que é nulo? Então, você vai combinar esse artigo aí com o artigo 549. Ele diz assim: nula é também a doação quanto à parte que exceder a do que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Por isso que eu dei exemplo agora. Imagina, eu hoje tenho um patrimônio de 1 milhão. E eu quero doar parte desse patrimônio para depois de eu morrer. É possível? Eu tenho 2 filhas. Sim. Quanto que eu posso doar? 500 mil. Porque os 500 mil hoje, eu não posso. Os outros 500 mil são das minhas filhas que vão dividir por 2. Entendeu? Então, esses outros 500 mil, que é o legado. E detalhe importante. Para eu doar, eu tenho que falar assim. Por exemplo, para minha filhada. Olha, eu vou fazer uma doação para minha filhada de um imóvel que vale 500 mil, mas para ela cuidar dos avós até o fim da vida deles. Para ela cuidar, levar os avós para morar com ela e der tudo que eles precisam até o fim da vida deles. Aí sim é possível. Tá? Então, combinando aí, novamente, marque esses artigos 544 combinado com o artigo 549, certo? Depois eu abro um prazinho aqui para dúvidas, tá, gente? Ou então, se vocês quiserem, qualquer dúvida, vocês podem ir interrompendo aí. Deixa eu ver só se está gravando aqui certinho. Professora, tem umas pessoas querendo entrar. Querendo o quê? Entrar na sala. Beleza. Só conferir. Tem mais gente entrando. Peraí. Duas perguntas. Deixa eu ver aqui. Primeira pergunta. Primeira era para o aluno entrar, né? Se não tiver o descendente, a metade do valor ainda vai para o ascendente e o resto para a doação? Sim. Tá, gente? Isso aí é o que a gente chama de legítima. Então, a regra da sucessão é sempre assim, para baixo e depois para cima. Então, se não tem descendente, que é o de primeiro grau, né? Aí ele vai para o ascendente, que são os pais. Beleza? E aí, exatamente isso aqui. Então, se não tiver descendentes, a metade vai para o ascendente e o resto para a doação. Isso mesmo. Então, cuidado com isso na prova, tá? Se eu der uma questão falando que... Olha o exemplo. Aliás, eu vou passar isso. Vou até anotar isso aqui também para eu não esquecer. Vou dar um caso desse na próxima vez para vocês. Já vou adiantar. Raciocina aí. Então, eu tenho um patrimônio hoje. Todo esse raciocínio, você tem que imaginar qual que era o patrimônio da pessoa na época. Eu tenho um patrimônio hoje de 1 milhão. E eu resolvo doar um imóvel para minha filha, para uma das minhas filhas, que vale 500 mil. Posso? E aí eu coloco essa doação para essa filha minha. Falo assim, ó, eu vou te doar esse imóvel, mas para depois de eu morrer, e desde que você coloque no fundo dessa casa, que tem um barraco, sempre uma pessoa que precisar da nossa família, que estiver passando por necessidade,
você vai deixar morar no fundo da casa de graça sem cobrar nada. Então, eu vou te dar essa casa que tem esse barraco no fundo para isso. Toda vez que a pessoa te procurar, você vai ter esse fim, para ajudar as pessoas. A pergunta seria, eu fiz isso para uma filha e a outra eu não dei nada. Eu posso? Fica aí essa observação do que eu acabei de falar. Só Professor, senão eu acabo esquecendo aqui os casinhos. Espera aí um pouquinho. 549. Pode falar. essa doação pode ser intervivos também ou só depois que a pessoa morre? Não, intervivos é tranquilo. Ele pode ser intervivos, mas mesmo sendo intervivos, você tem que ter a reserva. Essa reserva aí do legado, tá? E observando com encargo. Para depois da morte, é para que você não confunda com testamento, senão você está violando normas de testamento. Deveria ser testamento e está fazendo doação, beleza? Vamos voltar lá. Então, aqui, nós falamos, então, aqui da doação, para não fazer confusão com a causa mortis. Promessa de doação. Gente, olha que coisa. Por que falar da promessa de doação? Gente, se a doação, o cara tá dando de presente, doação é dar, é uma obrigação de dar, não é uma obrigação de entregar. É diferente? É, porque quando eu entrego, presumo que a pessoa vai o quê? Me devolver. E na obrigação de dar, eu dou o quê? Propriedade. Na entrega, vocês lembram que vocês estudaram? Obrigação de dar, de entregar, de fazer, lembra disso? Na obrigação de dar, ele dá a propriedade. Na obrigação de entregar, ele entrega a posse. Então, olha só, o cara tá dando o imóvel. E aí, ele promete isso. Imagina eu prometo doar para minha filhada um consultório odontológico quando ela se formar. E nós conversamos no WhatsApp. Lembra que ela pode ser a doação por escrito público ou particular, tá? Se ela for de grande valor, igual eu estou doando um consultório, deve ser caro, né, odontológico, tem que ser escrito particular. Mas no caso eu estou fazendo, tem provas disso aí, como registrar isso até em cartório, essa negociação, porque está tudo no WhatsApp. Beleza. Só que ela formou 4 anos depois e eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho mais o dinheiro. Né? Misericórdia, quebrei. Misericórdia, quebrei. E aí? É uma promessa de doação? Eu ainda assim sou obrigada a doar? É um contrato preliminar a fazer esse contrato definitivo? Ela tem como exigir, igual eu dei a resposta hoje para a Evelyn, que não sei se era a Evelyn, mas eu acho que era a Evelyn mesmo. Eu poderia pedir naquele primeiro plano a execução específica ao invés da rescisão. Né? Não quero rescindir, eu quero que você cumpra o que você pactuou comigo. É a mesma coisa aqui. Então, a lei, ela faz o seguinte, para proteger o doador. Só é possível eu fazer uma promessa de doação e exigir essa execução no futuro se essa doação for onerosa. Então, se eu viro para minha filhada, falo assim, olha, quando você formar, eu vou te dar o seu consultório odontológico para que você trabalhe, só você não vai poder alugar esse consultório, você não vai poder colocar outras pessoas trabalhando para você, e coloco eu posso colocar mais de um encargo, tá, gente? Não só um. E coloco ainda assim, e para você tratar os seus irmãos de graça. Seus irmãos de graça. Você nunca vai cobrar tratamento de dentro de seus irmãos. Beleza. Aí ela tem como exigir de mim essa execução, tá? E aí a gente cai num detalhe. Professora, mas a senhora falou, e se o doador não tiver patrimônio na época? Aí ele vai entrar nesse caso aqui, ó. Doação universal. Artigo 548. Ela é nula
se no momento da celebração ela foi feita sem reserva. Olha lá o artigo 548. Ele diz assim: pode ocorrer também a revogação... Não, 548. É nula doação de todos os bens sem reserva da parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, essas histórias que a gente fica vendo aí nos Estados Unidos pode ser regra para eles lá. Aqui no Brasil é diferente. O cara pega o patrimônio, doa todo para uma instituição de caridade, né? E resolve virar monge. Aqui no Brasil tem esse detalhe. Ele só pode fazer isso se no momento da doação ele fizer uma reserva de subsistência para ele. Então, por exemplo, para eu fazer a doação desse tipo como promessa, eu teria que fazer uma reserva para mim, para daqui, quando minha afilhada formasse, eu tivesse uma reserva para eu sobreviver. Se eu não fiz essa reserva e minha afilhada não teve o cuidado de observar isso, mesmo sendo onerosa, ela não tem como exigir de mim. Por quê? Senão eu estou sendo prejudicada, certo? Interessante que o legislador não fala o que é o suficiente da subsistência, né? Essa subsistência tem o mesmo raciocínio dos alimentos, né? Os alimentos são para subsistência. E os alimentos numa pensão alimentícia é aquele necessário para a pessoa manter o padrão de vida, né? Olha que interessante. É uma questão, então, assim, para pensar. Então, mesmo sendo que o interesse aí seria da donatária. Donatária que teria que tomar o cuidado, na época dela receber essa proposta, na forma de uma promessa de doação, e falar assim, não, então você coloca aí no contrato que você está reservando parte disso aí para você. Porque se você quebrar no futuro, você ainda vai ter que cumprir isso comigo. Eu falo, não, pode ficar tranquila, está reservado aqui. Eu não preciso nem provar para ela, mas se eu falar que está reservado, ela tem como exigir isso de mim, tá? Então, cuidado, a doação universal no Brasil, ela é nula, ela não tem validade. Então, voltando aqui, além da gente ter, então, essas questões aqui da promessa de doação, né? Que nós vimos, então, ela é possível promessa de doação apenas na doação onerosa, nós temos aqui essa questão da cláusula de reversão, que é o retorno do bem ao doador em caso de premoriência do donatário. O que é premoriência? É quando o donatário morre antes do doador. Então, essa cláusula de reversão diz o seguinte: se o donatário morrer antes do doador, o patrimônio volta para ele. Vamos lá no 547. O doador pode, mas não é obrigado, estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Então, esse pacto, né, ele tem que constar no contrato, caso contrário, o bem não volta, tá? Bom, a outra observação que nós temos aqui é a doação sob forma de subvenção periódica, que também é possível. Quando aparece essa palavra aqui, a gente, é pensão, tá? Por exemplo, eu viro para minha afilhada e falo, olha, eu vou, quando você se formar, te dar o seu consultório odontológico para você dar um salário mínimo todo mês para os seus avós. Subvenção periódica. Lembrando que, se ela não cumprir com isso, eu posso pegar o consultório de volta? Não, porque a doação transmite o quê? É uma obrigação de dar, transmite propriedade. Então, o que eu vou ter que fazer? Entrar com uma ação revocatória. Revogar, eu estou na extinção desse contrato, tá? Pedir a extinção dele ou a revogação. Revogando aqui, ó, por inexecução do encargo, por ingratidão, que eu vou falar agora. Então, eu tenho duas formas de revogação. Cuidado, não confundam revogação com extinção. Quando eu extingo o contrato, é porque ele foi cumprido ou porque ele é declarado nulo. Daqui a pouco eu volto aqui. Na revogação, eu revogo por duas situações. Nesse caso que eu dei, da minha afilhada, que não está prestando, por exemplo, esse encargo, que pode ser por subvenção periódica, ou por ingratidão. E a ingratidão está lá no artigo 577 do Código Civil. Eu vou ler aqui. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. 1.
Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio contra ele. Ou seja, o cara tentou matar o doador ou até o matou, né? Se cometeu contra ele ofensa física, né? Os dois saíram na porrada. Se o injuriou gravemente ou caluniou, usou o WhatsApp para falar mal do cara. O cara deu um carro para ele e passou um tempo, e não tem prazo isso aqui, tá? Interessante isso aqui, que ele não estabelece tempo, tá? A princípio, né? Mas há defesas que teriam um prazo de 1 ano para poder revogar isso aí a partir do momento que constatou esse fato, tá bom? Bom, se ele, por exemplo, o caluniou, caluniar é imputar um fato criminoso, né? Injuriar é colocar ele com um apelido, né? Traçar a ele um perfil por meio de um apelido pejorativo. O cara é maloqueiro, alguma coisa assim, né? Bom, e se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de quem esse necessitava. Então, por exemplo, eu doei para minha afilhada o consultório dela, odontológico. Aí passa um tempo que ela está trabalhando, eu preciso de ajuda financeira, né? E aí eu peço ajuda para ela e ela se recusa. Então, aqui seria aqui, ó, podendo ministrá-los, recusou, ela está ministrando o patrimônio, que eu dei, então foi um consultório, então ela que vai administrar. E eu precisava de alimentos e ela se recusou a me prestar esses alimentos. Só que esse rol aqui, segundo o enunciado 33, né, da Jornada de Direito Civil, esse rol aqui, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Eu posso incluir outras situações, inclusive em contrato. Eu posso fazer um contrato com a pessoa, incluir outras situações de ingratidão e que, por essa ingratidão, eu possa revogar, tá? Então, por isso que a doutrina entende que ele é um rol exemplificativo. Bom, tendo falado disso aqui, então, falamos que tem a doação de subvenção periódica. Vamos agora falar disso aqui, depois a gente volta aqui Professora, para... Oi. quem pode entrar com a ação? Deixa eu só admitir aqui. Quem pode entrar com a ação é o doador. Se o doador morrer, aí, eu não sei se essa é a sua pergunta, se os herdeiros podem entrar. Não, essa doação, por isso que eu falei do ânimos donante. Ele envolve o doador e o donatário. Ele é personalíssimo. Para os herdeiros continuarem nisso, o doador já tinha que ter entrado com essa ação para eles poderem continuar com isso. Pode falar. Alguém? Mas, tipo, e se ele tiver morto e ele não estiver cumprindo mais a cláusula, o encargo, no caso, né? Como que ele vai cobrar isso? Ou não vai cobrar? Não tem como. Não tem como. É isso, porque como é personalíssimo, é entre doador e donatário. Por isso que o doador, quando ele for doar, ele tem que fazer essa observação da reserva para deixar para os herdeiros necessários também. Entendeu? Porque senão ele está prejudicando os herdeiros necessários. Exatamente por isso. Os herdeiros não tem nada a ver se ele doou prejudicando a parte deles. É uma relação entre doador e donatário. Entendeu? Entendi sim, obrigado, viu? Por nada. Então, vamos lá. Depois eu vou fazer até uma questão sobre isso. Vocês vão me perguntando, eu vou lembrando de casos aqui para as nossas pós-síncronas. Bom, voltando aqui. Fechando aqui, nós temos a classificação. Ele é um negócio jurídico bilateral. Cuidado com isso aqui. Ele é bilateral contra a origem, porque envolve credor e devedor. Envolve duas partes, todas as vezes. Mas ele é unilateral contra os efeitos, porque a doação é sempre gratuita, certo? Gratuita. Não confunda a palavra gratuita com a questão dela ser pura ou onerosa. Ela pode ser expressa, tácita, já está o artigo aqui, ou presumida, que é o 542 do caso do nascituro. Ela pode ser pura, condicional a termo onerosa, que são sinônimos aqui, que é o 533. Inoficiosa, que é essa doação que eu falei do adiantamento de legítima, que a princípio não é vedado em lei. Ele é vedado, então aqui o 544 não veda. O problema é quando ele entra no artigo 549, tá? Então, acrescenta isso aí, 549.
quando ele ultrapassa o que é permitido da legítima. Aí ela é nula, que é a questão das duas correntes aqui, que vai falar se seria nulo ou anulável, né? Mas o artigo fala que é nulo, então é nulo. A doação universal, que é o 548, lembra que eu tenho que deixar uma reserva de valor. A doação aqui agora são conceitos dos artigos. Doação contemplativa é quando eu falo que estou doando para alguém, por exemplo, isso eu quero fazer mesmo. A minha mãe, ela adoeceu esse final de semana e teve que ser socorrida urgente e internada no hospital. E eu fiquei assim, impressionada com os médicos trabalhando, o sofrimento daqueles médicos, os enfermeiros correndo com máscara para lá e para cá, e eles arriscando a vida deles, porque toda hora no hospital estava chegando gente com Covid, parecia que ia ser um de terror. E, mesmo assim, eles enfrentando aquilo ali. Então, a minha mãe tem um plano de saúde, ela paga o plano de saúde, mas eu quero levar um café da manhã lá para eles, alguma coisa assim. Por quê? Porque é um agrado para, como se diz, é um respeito, é um agradecimento pelo trabalho deles. Então, o que eu for levar lá para eles, que no caso é um café da manhã, alguma coisa assim, essa seria doação, estou dando de presente, não é? Mas por razões contemplativas, tá? Eu estou falando porque eu estou querendo doar. Por exemplo, outro exemplo. Vamos longe, não. Dízimo. Quem dá dízimo, quem dá oferta, é uma doação contemplativa. Quais são as razões? Eu quero ajudar a igreja, eu estou dando dízimo porque a minha fé fala que eu tenho que dar, né? Então, seria isso. A doação remuneratória seria feita a serviços prestados. Cuidado, isso aqui não configura pagamento. Tá? Sabe aquela pessoa que limpa a igreja e não cobra nada? Sabe aquela pessoa que é chamada para fazer o jantar de final do ano da igreja? Ou o almoço, né? Coitado. Que fica lá fazendo aqueles panelaços de comida e nunca cobrou nada? E aí um dia você resolve pagar? Isso aqui, você não está pagando para ela, você está doando pelos serviços prestados, tá? E a doação conjuntiva é quando ela é feita a mais de uma pessoa. Eu quero doar um carro para os meus 2 filhos. Eles vão ter que se virar para dividir esse carro. Todas essas classificações aqui estão no texto da lei, tá? Bom, faltam aqui 4 minutos, mas vai dar para a gente fechar isso aqui. A execução da doação é quando foi cumprida, tá? Então, se eu cumprir a doação, ela fechou. E a anulabilidade é quando eu peço a doação para ser nula ou anulável. Os casos que o texto de lei trata, que é o 548, repetindo, na doação universal ela é nula, e o 549, que ela também é nula, quando ela excede aí, no momento da liberalidade, a legítima, né, dos herdeiros. E, no caso da anulabilidade, é porque tem corrente que entende que não seria esse caso da inoficiosa aí do artigo 544 um caso de nulidade, mas de anulabilidade. Aí se aplicaria o artigo 179, que seria prazo de 2 anos. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês estudaram isso mês passado. Não foi comigo. Se eu salvo engano, foi matéria civil 3. Ou civil 2. Qual a diferença do ato nulo para o anulável quanto ao prazo? Segundo o artigo 169 do Código Civil, não sei se vocês se lembram disso, anota aí no caderno de vocês para ler de novo. Os atos nulos não convalescem pelo decurso do tempo. Pode passar o tempo que for, você pode tornar esse nulo. Então, vou voltar aqui à pergunta que o colega me fez, se os herdeiros poderiam reclamar. Se o ato fosse nulo, não convalesce no tempo, mas ainda assim não seria caso dos herdeiros, tá? A competência para pedir isso aqui seria do doador, mas sendo nulo,
há correntes que entendem que os herdeiros poderiam pedir por meio do espólio, tá? Agora, se for anulável, vocês estudaram isso no artigo 179 do Código Civil, porque se não cair nas situações de erro, dolo, simulação, fraude contra credores, o 179 vai dizer que seria 2 anos, tá? Alguém perguntou alguma coisa que deu uma interferência aqui? Oi? Ninguém perguntou? Beleza. Bom, e não confundam repetindo execução com anulabilidade com revogação. São institutos diferentes, tá? Então, nós falamos aqui, revendo aqui se eu passei tudo para vocês. Ah, tem um detalhe importante do artigo 547, da cláusula de reversão. Na cláusula de reversão, então, que seria o retorno do bem do doador, aqui. O retorno do bem do doador ao donatário, no caso de premoriência deste último, ou seja, esse aqui vir a falecer antes do doador, tem um detalhe aí. As partes podem estipular outros casos de cláusula de reversão, não só esse, porque vocês lembram que eu li o artigo e falei assim, ó, ele não é obrigado a estipular essa cláusula de reversão. Por conta da autonomia da vontade, se as partes quiserem estipular outras situações de reversão, pode. Inclusive, ele pode até renunciar o direito de reversão. Só tem um detalhe. Ele não pode fazer reversão em favor de terceiro. Então, pegando o gancho da última pergunta do colega, que eu esqueci o nome dele. Veja bem a situação. Gente, eu não sou dona da coisa. Se uma coisa foi doada para mim, imagina que meu tio me doou um carro. Beleza. Se eu sou dona do carro, eu faço o que eu quiser. Eu peguei esse carro e vendi para o Pedro. E depois eu morri, antes do meu tio. E tem lá no contrato que nós fizemos uma cláusula de reversão. Meu tio pode tomar o carro do Pedro? Não pode. Então, essa cláusula de reversão não vale para terceiro, tá? Nós temos menos de 1 minuto aqui, ó. Então, se cair a aula, nossa aula encerrou, vocês vão para a pós-síncrona, tá? E aí, leiam o material das páginas